Olá, esta é mais uma transmissão que fazemos do culto da Primeira Igreja Batista em Lagoa Santa. Como você percebe ao fundo, estamos aqui na área onde a igreja se reúne normalmente. Nesse período agora é uma reunião virtual, em razão das precauções contra o coronavírus. Você está vendo o nosso púlpito, o local aqui onde nos reunimos é a área de estacionamento futura, né? Porque o templo está em construção, e a parte superior, como já expliquei em outro vídeo, será a nave do templo. Mas hoje pela manhã já cumprimentamos muitos dos nossos ouvintes, nossos irmãos que estão nos acompanhando, queridos amigos. Hoje eu quero mandar uma saudação, um abraço especial para a doutora Sandra, como a gente diz popularmente, né? A minha dentista, que tem cuidado de mim por esses 4, 5 anos já, e temos tido conversas ali sobre a palavra de Deus, sobre a vida, muito agradáveis. Deus abençoe a senhora, viu, doutora Sandra, a sua família. Deus possa atender aquilo que é o maior desejo do seu coração. A todos os demais irmãos que nos acompanham em tantos outros lugares, estados e até fora do país, também a nossa saudação, ok? Vamos orar, pedir a orientação de Deus para a nossa vida. Ó Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais esse privilégio, essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor junto com os nossos irmãos e também, Pai Santo, de transmitir a Tua mensagem, aquilo que a Tua palavra nos edifica, nos corrige, mas também nos eleva ao Senhor. Bendito seja o Teu nome pela Tua palavra, que nos ajuda a compreender mais sobre o Senhor e também a nos relacionarmos uns com os outros. A Tua palavra, portanto, nos leva a um relacionamento vertical que é contigo e ao relacionamento horizontal, que é como igreja, com os nossos irmãos, com o mundo, Senhor. Dá-nos sabedoria em todos esses momentos para te cultuarmos em espírito e verdade e para termos uns com os outros aquele relacionamento, aquela comunhão que é o Teu desejo e que o Senhor Jesus orou, que todos fôssemos um, como o Senhor Jesus é um contigo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, hoje, agora à noite, não é? A nossa reflexão é sobre uma pessoa muito importante da Bíblia, a experiência dela com Deus. O nome dessa mulher é Ruth. Por isso que está lá no livro de Ruth, para nós começarmos a nossa reflexão, no capítulo 2, o versículo 12, onde diz o seguinte: o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Sob as asas de Deus é a nossa reflexão hoje. Estas palavras foram ditas por Boaz ou Boaz, dependendo da versão que você esteja lendo. Agora, é muito interessante pensar sobre esse tema. Por que Boaz falou isso para Ruth? E quem era Ruth? Olha, Ruth, ela era uma moabita, portanto, não era uma israelita. Só que o nome Ruth significa amizade. Ela se casou com um dos filhos de Noemi. Porque a história é a seguinte: lá em Israel houve uma fome muito grande.
um período de miséria, de desgraça, e Noemi, o marido dela, e mais 2 filhos, deixaram a terra delas, que era Israel, e foi para a terra de Moabe. Quando eles chegaram lá, cada um dos filhos de Noemi, cada um deles se casou com uma moabita. Aconteceu que, logo em seguida, o marido de Noemi morre. Olha só, a pessoa sai da terra dela porque lá está ruim. Ela vai para outra terra e lá o marido morre. E mais, os 2 filhos de Noemi também morrem. E fica ela viúva, e ficam as 2 noras dela viúvas também. A outra nora se chamava Orfa. E aí, Noemi ficou desamparada com as suas 2 noras e ela soube que a terra lá de Israel tinha voltado a produzir, tinha voltado a chover, tinha comida. Então ela pensou, olha, eu tenho que voltar para lá, porque lá é a minha terra. E aí ela chamou as 2 noras e falou, minhas filhas, fique aqui na terra de vocês, porque eu tenho que voltar para a minha terra. Aí a órfã realmente voltou lá para os parentes dela, para os pais dela, mas Noemi decidiu acompanhar a sua sogra. E aí ela vai para Israel e lá ela consegue um novo casamento e acontecem algumas coisas muito especiais na vida de Ruth, né, que é Ruth que volta com Noemi, ela que se casa lá. E a gente vai ver como é que foi isso. E por que Boaz disse para Ruth que ela tinha vindo se abrigar sobre as asas de Deus. O que é se abrigar sobre as asas de Deus? Vamos começar, mais uma vez, agora, apenas lendo o texto de Ruth, capítulo 1, versículo 1, que diz, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Então, a palavra Noemi significa agradável. Só que quando ela volta e que as mulheres começam a dar boas-vindas para ela, ela fala assim, não me chame mais de agradável, me chame de Mara, que minha vida virou uma amargura. Sua vida, meu irmão, minha irmã, parece assim uma amargura. Parece que as coisas têm desandado. Há pessoas que às vezes são desgraça atrás de desgraça na vida da pessoa e ela não consegue compreender por quê. Mas olha, nada acontece de fato para a nossa ruína. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Só que Noemi só conseguia ver o que estava diante dela. Ela falou, não me chame mais de agradável, me chame de amarga. Me chame de Mara. A palavra Mara significa isso. Minha irmã, se o seu nome é Mara, não se entristeça com isso não, porque até Noemi desejou ser chamada de Mara. Só que Deus transformou a vida amarga de Noemi numa vida doce, conforme nós vamos continuar vendo aqui. Então, quando elas voltam para Israel, que Ruth se encontra com Boaz, que a gente vai ver daqui a pouco como é que foi. Boaz diz, você veio se abrigar sobre as asas de Deus. Vamos ver como é que foi isso. Como é que Ruth se abrigou sobre as asas de Deus e como você também, a despeito das conspirações da vida contra você, você pode se abrigar sobre as asas de Deus. Primeiro, você precisa tomar uma decisão certa. E há momentos que a gente fica assim, né? Como se diz popularmente, entre a cruz e a espada ou numa encruzilhada. E que decisão eu vou tomar? Tome a decisão certa. Qual é a decisão certa? Vamos ver. Capítulo 1 de Ruth, versos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, quando Noemi falou para ela, minha filha, vai embora, olha,
a sua concunhada, já foi também. Eu não tenho mais nada para te dar, olha a nossa vida como é que está. Aí Ruth diz o seguinte: não me instes, não insistas para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Essas decisões de Ruth, todas elas são importantes, mas ela não é a decisão mais certa. A decisão certa de Ruth é o que nós vamos ler agora, quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Olha só, o teu Deus é o meu Deus. Veja só, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse versículo tem sido usado muito em casamento, cerimônia de casamento, até uma música muito bonita: onde quer que tu fores, irei eu também, né? Como se fosse a moça ou o rapaz dizendo para a moça, ou a moça dizendo para o rapaz, mas na verdade que foi o que uma nora disse para a sogra. Um bom exemplo aí para vocês, nora, né? Ok, aí diz que isso é discutível, né? Mas não vamos entrar no mérito dessa questão agora. A importância é o seguinte: Ruth falou: o teu Deus é o meu Deus. Por isso que Boaz disse para Ruth: você veio se abrigar sobre as asas de Deus. Meu irmão, minha irmã, a coisa está ruim. Não corra de Deus, não se afaste de Deus. Busque o Deus verdadeiro. Olha a opção, a decisão que Ruth tomou. O teu Deus é o meu Deus. Qual Deus que tem sido o seu Deus, meu irmão, minha irmã? Porque até aquele dia, Ruth era moabita. E eles tinham os deuses deles lá. Eles não conheciam o Deus verdadeiro. Os deuses deles eram deuses, figuras, entendeu? Animais, pessoas, mas assim, figuras criadas pelo homem. Noemi, apesar de toda a desventura, de até ela achar que a vida dela tinha sido amarga, mas ela deu um exemplo muito grande para sua nora. Ela transmitiu a fé do seu Deus à sua nora. Durante a vida de sofrimento, de perda do marido, de perda dos filhos, ela não abandonou o Deus dela. Ela estava em terra estranha. Ela estava no exterior. Mas o Deus dela, ela não abandonou. E foi tão importante a fé nutrida por Noemi, que Ruth diz: o teu Deus é o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, seja um exemplo por onde você andar. Que as pessoas queiram o seu Deus, independente de toda a tribulação da sua vida, de todo o sofrimento que você tenha, das perdas que você teve. Olha só, Noemi perdeu o marido, perdeu 2 filhos, que coisa! Ficou totalmente 3 viúvas desamparadas. Mas a fé dela em Deus, ela não perdeu. Tanto que, na desgraça, voltando para Israel, Ruth diz: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que, mesmo na desgraça, dá força. Mesmo na desgraça, dá esperança. Ruth tomou a decisão certa, meu irmão, minha irmã. Em quem que você está crendo, meu querido ouvinte? Você precisa do Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que se tornou carne e habitou entre nós, o Deus que deu a sua vida por nós, como nesta sexta-feira última agora, foi lembrada, chamada Sexta-feira da Paixão, e que hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020, nós lembramos da sua ressurreição. É o Deus que venceu a morte, é o Deus que venceu a desgraça.
e que vence a desgraça, que vence as ameaças do mundo, como estamos agora ameaçados pela Covid-19. Veja só, essa doença causada pelo coronavírus. Não tenha medo, não viva apavorado. Creia no seu Deus. Diga assim: o meu Deus venceu a morte na pessoa do seu filho. Foi por isso que Ruth escolheu o Deus de Noemi, que a despeito de todas as tragédias da vida, Noemi não perdeu sua fé. Ela abandonou os seus deuses para o Deus eterno, para crer no Deus eterno. É muito importante a gente pensar nisso, porque um dia Jesus falou para os seus discípulos, porque muitos discípulos estavam abandonando Jesus, sabe? Achavam, essa vida de acompanhar Jesus, ele fala umas coisas muito difíceis, que a gente não entende, está exigindo muito da gente. Chegaram a dizer, duro esse discurso. Aí Jesus se virou para os discípulos e falou, e vocês? Querem também se retirar? Aí Pedro tomou a palavra lá em João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Meu irmão, não abandone sua fé por causa de qualquer coisa, uma situação, um problema, uma dificuldade em casa, uma perseguição no trabalho. Não, sua fé não está nessas coisas. Sua fé está naquele que vence a morte, naquele que tem as palavras de vida eterna. Foi isso que Ruth viu em Noemi. Palavra de vida eterna, palavra de ânimo, de esperança, mesmo na desgraça, mesmo numa vida amarga. Ela reconheceu que a vida era amarga, mas ela não abandonou o seu Deus. Não abandone sua fé, o seu Deus. Mas você precisa conhecer o Deus verdadeiro. O Deus que tem palavra de vida eterna, o Deus que salva, que lhe dá a sua salvação. Aliás, Jesus disse lá em João capítulo 5, versículo 24, que quem ouve a palavra dele e crê naquele que Deus enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus disse que tem a vida eterna. Ele não disse terá a vida eterna quando morrer, quem sabe, dependendo das boas obras, não. Tem a vida eterna aquele que crê em Jesus. Olha, gente, é isso que comemoramos hoje. A ressurreição, a vitória sobre a morte. É o sinal de que Jesus pode nos dar a vida eterna porque ele venceu a morte. E ele pode lhe dar a vida eterna também. Mas é preciso que você abandone uma fé falsa, enganadora, e creia naquele que venceu a morte e ressuscitou. Pedro disse, para quem que nós vamos? Tu tens as palavras de vida eterna. Foi isso que Ruth pensou quando viu a fé nutrida por Noemi. E aí o que elas fizeram? Foram para Belém. Esta é a segunda lição de hoje. A primeira lição é que você precisa tomar uma decisão certa. A segunda, você precisa empreender uma jornada. Sempre tem uma caminhada de fé. E sabe para onde elas foram? Para Belém. Por que Belém, pastor? O que isso tem a ver? Vamos ler. Ruth capítulo 1, versículo 19. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Belém? Por que isso que está falando jornada até Belém? A palavra Belém, Bet-Elém, Bet é casa no hebraico. E Elém é pão. Bet-Elém, casa de pão. Olha só, as coisas na Bíblia não são por acaso. O nome de Belém foi escolhido, sabe por quê? Essa casa de pão, Deus sabia que o seu filho iria nascer ali.
Ali iria nascer o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Você precisa ir a Belém, não é Belém física. Lá na Palestina, que inclusive hoje Belém é um terreno, um local, né, uma cidade dos árabes, é dominada por Israel, mas os árabes que moram lá. Não é lá que você precisa ir. Eu fui a Belém e isso não mudou nada no sentido de que a minha fé aumentou, diminuiu. Não, eu só fui confirmar, ver o local que Jesus tinha nascido, legal e tal. Né? É bom você ter esse conhecimento. Mas o Belém é o seguinte: você precisa ir ao pão da vida. Vejam só, elas estavam vindo de um período de escassez, de necessidade. E para onde que elas vão? Elas podiam ir para muitas cidades de Israel, mas elas foram a Belém, a casa de pão. E você também precisa vir a Jesus. Aliás, quando os pastores que estavam lá no campo, quando Jesus nasceu, ele nasceu em Belém, não é? E os anjos anunciaram para eles. E aí, em Lucas capítulo 2, versículo 15, diz assim: e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Em Belém está a resposta. Quer dizer, na casa de pão, o lugar onde o pão é anunciado, o lugar onde o pão é servido, não é na padaria da esquina, é o lugar onde a palavra de Deus é transmitida. Você precisa de uma igreja, meu irmão, minha irmã. Precisa se congregar. Esses dias agora a gente está congregando virtualmente, mas você precisa de um povo, de um lugar, de pessoas que servem a Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus que anuncia Jesus como o pão da vida. Jesus disse que aquele que comer deste pão tem vida eterna. Jesus falou. João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Olha só. E o pão que eu der é a minha carne, é a minha vida, que eu darei pela vida do mundo. O próprio Jesus disse que é o pão da vida. E aí elas foram a Belém, e lá elas encontraram muito mais do que comida. Aliás, eu gostaria de ler também Miqueias capítulo 5, versículo 2, porque fala novamente sobre Belém, e diz: tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Em Belém estava o segredo, meu irmão. Em Jesus está o segredo. Terceira lição que tiramos desta ida deles a Belém é porque em Belém estava o remidor. Tá? Então você precisa tomar uma decisão certa. Você precisa ir a Jesus, o pão da vida, e você precisa de um remidor, de um resgatador, daquele que pague, que assuma o seu resgate. Olha só o que diz em Ruth capítulo 3, versículos de 1 a 9, nós temos aí esse relato de Ruth, que ela foi, pois, a Belém, e lá ela se encontra com Boaz, e aí, no versículo 9, ela diz para Boaz: olha, você é o meu remidor. Você é o meu resgatador. E Boaz se assombra, porque ele não sabia disso. E aí Boaz toma todas as providências e ele confere tudo direitinho. E sabe o que Boaz faz? Se casa com Ruth. Olha só,
um homem rico da cidade, se casa com Ruth. E o que é que acontece depois? Ruth fica grávida e nasce o filho que se chamava Obed. E Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. Olha só. Ruth foi a bisavó de Davi. Olha que coisa extraordinária. Quando Ruth vai a Belém, ela toma a decisão certa, ela vai ao lugar certo, lá ela encontra o remidor. Aquele que resgata a vida dela. Depois você pode ler Ruth capítulo 3, Ruth capítulo 4, porque tem toda a história dela aí, e o modo como Deus restaurou aquela vida. E Ruth, veja só, ela era moabita, ela não era israelita. Lá no capítulo 1 de Mateus vai dizer que Ruth entrou na genealogia de Jesus. Aquela mulher desventurada, com um casamento arruinado por causa, né, do falecimento do esposo, que o sogro já tinha morrido, essa mulher agora é restaurada. E Deus lhe dá um filho que se torna o avô de Davi. Olha só, Obed gerou Jessé, né, e Jessé foi o pai de Davi. Que coisa, hein? Você talvez não imagina o que Deus está fazendo com aquilo que está parecendo que é perda na sua vida. Que às vezes lhe parece até uma desgraça. Deus está querendo direcionar a sua vida. Deus está lhe falando. Deus está querendo lhe mostrar que há um caminho a ser seguido, há um caminho que Ele está abrindo diante de você. Mas você precisa tomar uma decisão. Optar por Ele. Se abrigar sobre as asas dEle. Talvez você tenha se abrigado até aqui sob outras asas, buscado refúgio em outros lugares, em certas religiões, até perigosas. Mas você precisa buscar o Deus verdadeiro. O Deus que nos amou e que na pessoa do seu Filho se tornou carne. O Deus que na pessoa do seu Filho deu a vida por nós. Deu a vida por você e por mim. O Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Como eu disse na mensagem de hoje pela manhã, o Deus que nos conduz em triunfo, segundo os Coríntios 2,14. É isso que Deus quer fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mas você precisa se abrigar sob as asas dele. E Jesus falou uma coisa muito linda quando ele entrou em Jerusalém. Ele falou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Essa não é a coisa linda. A coisa linda é agora. Quantas vezes quis eu te abrigar como a galinha abriga os seus filhotinhos, seus pintinhos. Olha como é que Deus quer nos abrigar. Semelhante a uma galinha que abriga os pintinhos ali debaixo dela e os protege. É isso que Deus quer fazer com você, meu irmão, minha irmã. Mas é preciso que você se abrigue. Tome a decisão. Não vou ficar mais na dúvida. Não vou ficar mais nessa encruzilhada. Não vou ficar mais só me alimentando de derrota. Eu quero ter vitória. Eu quero vencer através de Jesus Cristo, que é o remidor, que deu a vida dele por nós, por mim e por você. Eu quero fazer uma oração por você, ok? Ó Deus, no nome de Jesus, visita cada pessoa que está nos acompanhando, Senhor, que está nos vendo, nos ouvindo, através desta mensagem. Ó Deus, só Tu sabes quais são as desventuras, os fracassos, derrotas pelas quais essas pessoas têm passado. Mas Tu és o Deus de vitória, Tu és o Deus que pode transformar a ruína em bênção. Tu pode nos resgatar, Tu pode ser o nosso remidor.
Queremos te pedir, ó Deus, que tu faças como Ezequias, faça essas pessoas o que Ezequias pediu que o Senhor fizesse, que tu fosses o seu fiador. Ó Deus, seja o fiador, o remidor, aquele que paga a conta, Senhor. Porque, aliás, tu já fizeste isso na pessoa do teu Filho Jesus, mas te revela, sim, Senhor, a essas pessoas que elas possam compreender isso, que a conta já foi paga, que elas só precisam crer, tomar posse, Senhor, e tomar um novo destino nas suas vidas, tomar a decisão certa, e aquele que é o pão da vida, o teu Filho, Jesus Cristo, e fazer dele o remidor dessas pessoas, Pai Santo. Que o teu Espírito Santo complete essa mensagem no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quinta-feira, às 20 horas, o nosso estudo, a nossa mensagem sobre a oração. Como orar? Porque a Bíblia diz que quem ora errado não recebe. E como é que a gente pode orar? Já tivemos 3 mensagens sobre isso e agora, na próxima quinta, vamos ter mais uma mensagem, mais uma reflexão. Você pode convidar os seus amigos, você pode mandar essas mensagens para os seus amigos, pode compartilhar com os seus amigos, tá? E pedir também para eles se inscreverem no canal, porque por enquanto a gente tem que andar com o computador para poder gravar essas mensagens e poder transmitir pelo YouTube. Pelo celular não é possível transmitir ao vivo. E eu gostaria de transmitir realmente ao vivo pelo celular. E não está sendo possível. Mas quando chegarmos a 1000 inscrições, aí a gente vai poder fazer isto, tá bom? Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória e até quinta-feira, se Deus quiser.